Não também entra na unidade 8, onde não fala de limites de sequências em R. Primeira parte não fala de cálculo de limite. Não apresenta um conjunto de ferramentas para calcular limites de sequência. E na segunda parte não apresenta um conjunto de teoremas importantes sobre limite de sequências em R. Cálculo de limite de uma sequência em R envolve duas fases. Não tem que achar que é número real que não supõe meio limite. Segundo, não tem que verificar, mas de facto que o número é limite daquela sequência. Na unidade anterior, eu dou um exemplo. Sequência 1 sobre n tende para zero. Não supõe mais zero que é sem limite. Depois não tem que verificar. E na unidade anterior não verifica, mas zero de facto é limite daquela sequência. Por quê? Qualquer epsilon maior que zero, não acha um p, nomeadamente aquele p que não acha é 1 sobre epsilon, tal que sempre que n é maior do que p, não mostra, mas que ele implica uma diferença entre 1 sobre n menos 0 é menor que epsilon. Portanto, que a primeira parte da solução é encontra, que a segunda parte é verifica. Para garantir que aquele número que não acha e não verifica, ele é único, não tem esse teorema sobre unicidade de um limite. Se uma sequência tende para um número L e que a sequência tende para um número M, então L é igual a M. Quando prova, não usa hipótese, tese, não usa hipótese, se xn tende para L, então existe algum número P1, tal que a partir daquele número, diferença entre xn e L é menor do que epsilon sobre 2 para qualquer epsilon maior que 0. Portanto, para qualquer epsilon maior que 0. E para aquele epsilon maior que 0 também existe um P2, para modo xn também tende para N, natural, tal que sempre que N for maior que P2, então implica uma diferença entre xn e N é menor do que epsilon sobre 2. Então, no polissoma aqui, não está falando para um máximo, para um P que é igual a máximo de aquele P1 com aquele P2, sempre que N for maior do que P, que é aquele máximo, então aquele soma da seção, xn menos L, mas não pode usar simetria dessa cena por M menos xn, que é igual a xn menos L, é menor do que epsilon sobre 2, mas epsilon sobre 2 que dá epsilon. Mas para a desigualdade triangular, aquele sistema é maior do que xn menos L, mais N menos xn menor que epsilon. Para a desigualdade triangular, aquele implica aquele. Portanto, N maior que P implica aquele lá, aquele implica aquele para a desigualdade triangular. E ali não está corta, não está fica o M menos L é menor que epsilon para qualquer epsilon maior que 0. Se a diferença de dois números é menor do que qualquer número positivo, esse tem que ser igual. Então, M é igual a L. Esse tem que ser igual porque o contrário é contraditório. Ok? Então, verifica que é lá. Então, ele prova, mas se a sequência tende para um número L e ele tende para um outro número M, que as duas nunca podem ser diferentes. Tem que ser igual, que ele está provando unicidade de limite. Então, sempre que não acha um número e não verifica bem o limite, não sabe bem o único. O que pode acontecer que não tenta encontrar que é o limite de sequência? Não pode encontrar sequência xn convergente
para o número real, no pode encontrar xn divergente para mais infinito ou infinito positivo ou menos infinito ou infinito negativo, ou não pode encontrar caso onde que xn que tem limite, então oscila. Nesse segundo caso, apesar de sequência ser divergente para mais infinito ou menos infinito, não estou falando é limite pode existir na reta acabada. Então, não está calcula limites na reta acabada, onde que é limite também pode ser que ele seja mais infinito ou menos infinito. Então, não está formula aquele teorema sobre álgebra de limites agora em fecho de R, ou seja, reta acabada. Sempre que xn tende para L pertence à reta acabada, e yn tende para L pertence à reta acabada, então, no tema xn mais yn tende para L. Deixa-me trocar essa assim, N, L mais N, xn vezes yn tende para L vezes N, e xn sobre yn tende para L sobre M, excetuando o caso de que M que pode ser zero e yn que pode ser zero também para nenhum desses termos. Então, a hora que L pode ser um número de reta acabada, que ele soma ali, que a multiplicação e a divisão tem que fazer sentido, tem que ser possível, tem que ser uma operação possível em fecho de R. É que pode ser uma indeterminação. Portanto, indeterminação, que é uma operação possível na fecho de R, se não tiver algum resultado de que é uma indeterminação, não tem que levantar aquela indeterminação. Não te mostra mais para frente o modo que não te faz naqueles casos. Então, o limite da reta acabada pode ser um número real, pode ser mais infinito ou menos infinito, mas que pode ser nenhum daqueles indeterminação que não tem, por exemplo, mais infinito, mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, zero sobre zero, mais infinito menos mais infinito, tudo que é indeterminação que não serve, nenhum desses pode ser limite de alguma sequência, nunca pode nem flaquear. Portanto, mas não considera, limite pode ser um número real ou limite pode ser mais infinito ou menos infinito. O que é que não quer falar com o limite ser mais infinito? Não está a falar uma sequência que tende para mais infinito, ora que para qualquer epsilon maior que zero, existe um índice P natural, a partir do qual todo termo de sequência é maior do que eu posso falar 1 sobre epsilon. Okay? E x tende para menos infinito, ora que para qualquer epsilon maior que zero, existe um P natural, para que sempre que n for maior que P, xn vai ser menor que menos 1 sobre epsilon. No pode hoje chamar que símbolos mais infinito e menos infinito também têm uma vizinhança. Vizinhança epsilon de mais infinito e 1 sobre epsilon até mais infinito. E vizinhança epsilon de menos infinito é menos infinito até menos 1 sobre epsilon. Ok. Então, o método para calcular o limite na reta acabada
não testa diretamente valor que n também para mais infinito. Não testa diretamente aquele valor da sanção na expressão analítica de cada sequência. Se o resultado for determinado, então, ele é que é candidato a limite. Luta verifica. Portanto, luta verifica se de facto aquele valor que tem é limite ou não. Se o resultado for indeterminado, trabalha a álgebra mais um bocadinho para não levantar aquela indeterminação. Agora, no hoje, casos práticos, modo que não está calculabilidade. Por exemplo, 1 sobre n. N está tendo para mais infinito, não está substituindo, não está testa aquele valor diretamente. Ele está dando 1 sobre mais infinito. 1 sobre mais infinito é um conta possível na reta acabada, portanto, não está falando ele é zero. Então, o limite da sequência é zero. Não está verifica, mas já não faz aquilo na unidade anterior, não verifica, mas de facto, limite de 1 sobre n é zero. 1 sobre n ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado ele é igual a 1 sobre n vezes 1 sobre n. Produto de duas sequências, cada destes tende para zero. Portanto, ele tende para 0 vezes 0, que é igual a zero. Para aquele teorema de álgebra de Guénon. N quadrado. N quadrado é igual a n vezes n. Mas n está tendo para mais infinito, já não tinha já antes. Portanto, ele está tendo para mais infinito, mais infinito. Mais infinito vezes mais infinito é um conta possível na reta acabada. Portanto, que não tem medo de fazer aquele conta possível na reta acabada. Ele é igual a mais infinito. Polinômios. Polinômios é fácil, já não hoje n também para mais infinito, n ao quadrado também para mais infinito, e por indução, hoje n elevado a p, também para mais infinito, para qualquer p maior que 1. Não pode ter caso de polinômios que é n ao quadrado mais n menos 2. Qual é o limite? Bom, que ele também para mais infinito, que ele também para mais infinito, mais infinito, é um conta possível na reta acabada, portanto que ele se simplifica para mais infinito. Suponhamos agora que tem um polinômio n quadrado menos n mais 1. Bom, então não está falando que ele também para mais infinito, que ele também para menos infinito. Então não está falando que ele está tendo para mais infinito, menos infinito. Não, nunca pode falar que ele nunca. Por quê? Porque ele é uma indeterminação. Uma indeterminação pode ser qualquer valor. Portanto, nunca pode falar que limite pode ser qualquer valor. Limite é único. Portanto, nunca pode falar que ele nunca. Se for uma operação determinada na reta acabada, não está falando limite. Mas se for uma indeterminação, nunca deve escrever que ele nunca. Então, o que é que não está fazendo? Bom, para levar essa indeterminação, não está trabalhando a álgebra um bocadinho, tem que não chega num ponto onde aquele resultado é um número de reta acabada. De sempre não pode multiplicar e dividir para aquele termo de maior grau. Multiplica e divide para o mesmo termo, é a mesma coisa que multiplicar para 1. Desde que tem cuidado, mas denominador 1 que é 0.
Mas n é um número natural. Aquele denominador dessa expressão nunca é zero. Portanto, não pode fazer aquele n ao quadrado menos n mais 1, que ele fica igual. Enquanto você trabalha a álgebra, no trabalho usa igualdade. Se não mete aquele para dentro, fica n ao quadrado, 1 menos 1 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado. Agora não pode calcular o limite. 1 sobre n tende para 0. 1 sobre n ao quadrado tende para 0. Então, aquela expressão ali tende para 1 e que ali tende para mais infinito. Já que não é um conta possível, então não pode pôr aquela seta que significa cálculo de limite. Enquanto que aquele igual significa cálculo algébrico em R. Cálculo de limite pode ser feito na reta acabada. Portanto, isso é diferente. Portanto, falando que ele é mais infinito vezes 1, mais infinito vezes 1 é igual a mais infinito. Quem disse se uma operação também é feita na reta acabada, que ali é cálculo de limite, que é igual a isso é uma operação, é operações feitas em R. Okay? Radicais. Qual é o limite de raiz de n? Antes de calcular aquele, se calhar é mais fácil de calcular 1 sobre raiz de n. 1 sobre raiz de n não te supõe que o limite é 0. Bom, agora que não tem um candidato a limite, não te verifica se de facto que limite é 0. Portanto, uma verificação não tem que mostrar para qualquer epsilon maior que 0 existe um p, tal que p é natural, né? Tal que sempre que n for maior que p, diferença entre 1 sobre raiz de n e 0 vai ser menor do que epsilon. Aquela que não tem que prova, nós já não sabemos mais ou menos, nós já não sabemos, de modo que não está prova que ele é uma implicação, uma hipótese, tese, se existe, não tem que mostrar. Né? Portanto, não está pega na tese que não quer mostrar, não está começa a trabalhar. 1 sobre raiz de n menos 0 menor que epsilon, para qualquer epsilon, que ele é equivalente a menos 0, não pode bater atrás. 1 sobre raiz de n menor que epsilon é equivalente. Raiz de n é positivo, portanto, aquele módulo está aceito. 1 sobre raiz de n menor que epsilon, que ele é equivalente a raiz de n maior que raiz de n maior que 1 sobre epsilon. Não está confusão. Função quadrática é domínio positivo, é uma função monótona crescente, então não pode falar que ele é equivalente a n maior que 1 sobre epsilon quadrado, ali já não acha nosso p. Então não te deixa p igual a 1 sobre epsilon quadrado. Então, sempre que n ser maior que p, n vai ser maior do que 1 sobre epsilon quadrado, não te pode bem para trás agora. Se epsilon é maior que 1 sobre epsilon quadrado, como que não equivalência, não está bem para trás. Raiz de n é maior que 1 sobre epsilon, não está bem para trás. 1 sobre raiz de n é menor do que epsilon, não está contínuo, está bem para trás. Módulo de 1 sobre raiz de n é menor que epsilon, não está bem para trás, de novo, não está chega na nossa tese que não queria provar. Então, já não prova, mas de facto, 0 é o limite de que a sequência de extensão, dado para esse termo geral. Então, fica fácil, resolve aquele, para aquele teorema de álgebra de limite. Raiz de n é igual a 1 sobre raiz de n, mas nós não sabemos que ele também para 0, de lado positivo, né? Então, tem 1 sobre 0, sempre de lado positivo de 0, que ele é igual a mais infinito. Que ele conta de efeito em R, que é a álgebra que nós estamos fazendo ali, que ele
que ali é determinação de limite, que ele é cálculo de limite. E que ele conta ali é feito na reta acabada. Nunca deve ter medo de fazer as operações ali na reta acabada, porque que é possível não está fazendo, que é indeterminado, nunca está fazendo, nem nunca está falando limite, é uma indeterminação. Funções racionais, por exemplo, A, n elevado a P, sobre P, n elevado a Q, onde que P e Q é maior que 1, naturais maior que 1. Que limite ele está tendo para o quê? Bom, então hoje chama limite. Ora que P é maior que Q, está depende de sinal de A sobre B. Portanto, se sinal de A sobre B for positivo e P, que o grau de numerador é maior que o grau de denominador, então a gente se divide tudo para n elevado a q, então tem que é mais infinito. Se aquele sinal de A sobre B, portanto, se P for maior que Q, mas sinal de A sobre B for negativo, limite é menos infinito. Se P e Q for igual, limite é A sobre B. E se P for menor do que Q, limite é zero. Por exemplo, nesse caso, não tem aquela expressão analítica, termo de maior grau, n quadrado. Portanto, potência P e Q é igual. Logo, imediatamente, não pode falar que ele tem para 2. Não pode fazer a cozinha mais devagar, não pode hoje para morrer. Se não divide tudo para n quadrado, então fica igual, portanto, não se trabalha álgebra ainda, então fica igual a 2 menos 3 sobre n mais 1 sobre n quadrado sobre 1 mais 1 sobre n quadrado. 3 sobre n está tendo para 0, 1 sobre n quadrado está tendo para 0, 1 sobre n quadrado está tendo para 0, portanto, não fica com o limite 2 sobre 1, portanto, ele está tendo para 2. Ainda com radicais, não pode ter um caso de n mais 1 menos raiz de n, que é um caso típico. Aluno está tentado para falar, como que ele está tendo para mais infinito, que ele está tendo para menos infinito, ele está tendo para mais infinito, menos infinito. Mas que ele é incorreto. Nunca que eu vou fazer aquele. Por quê? Porque ele é uma indeterminação em reta acabada. É que tem nenhum valor concreto. E pode ser qualquer valor real. Nesse caso, qual é o valor dessa indeterminação? Portanto, tem que trabalhar algum álgebra primeiro, antes de calcular aquele limite. Por exemplo, nesse caso, não pode multiplicar e divide para conjugado de aquelas expressões assim. N mais 1 mais raiz de n, não está chamando conjugado dessa expressão assim. N mais 1 mais raiz de n. Por que não está fazendo isso? Porque que ele menos li não está pode simplificar o numerador e no denominador não fica com mais. Então, que a indeterminação era causada por aquele menos que no hoje é entre aqueles dois infinitos. Nesse caso, quando também tem mais no denominador, não está esperando aquela indeterminação já que até passe nesse canto. Portanto, que ele é igual com raiz de n mais 1, também para mais infinito, mais infinito, que ele tudo também para 1 sobre mais infinito, mas que ele já cai a indeterminação. Mais infinito é determinado, portanto ele é igual a 1 sobre
mais infinito, que é igual a zero. Tudo que se conta ali foi feito em R, para modo de álgebra, para simplificar, que ali é cálculo de limite, e que se conta ali sempre foi feito na fecho de R, na reta acabada. Logaritmo na base A de n, qual que é seu limite? Não te considera, no primeiro caso, não te considera A maior que 1, e em vez de não calcular aquele ali, não te calcula primeiro 1 sobre o logaritmo na base A de n. Como logaritmo na base A de n, aqui A é maior que 1, é uma função crescente, denominador se aumenta, fração se diminui. Então, nós não está suspeita, mas se limite é zero. Mas não tem que verificar. Para não verificar, para qualquer epsilon maior que zero, tem que existir um p que não tem que falar qual é, nós não tem que achar esse p, tal que sempre que n for maior que p, então a diferença entre 1 sobre o logaritmo na base A de n menos zero é menor que epsilon. Que eles dizem que é tese e não pega na tese. 1 sobre logaritmo na base A de n menos zero menor que epsilon é equivalente a 1 sobre logaritmo na base A de n. Mas se n for 1, denominador que seja zero, portanto, não tem que excluir aquele caso dessa série. Não está excluído para n ser maior que 2. Não pode excluir um número finito de termos, limite que está mudo. Que ali é equivalente a, como n é maior que 2 e a é maior que 1, n é maior que 0, se inversa, logaritmo na base A de n é maior do que 1 sobre epsilon. Então, n é maior que a, ele vai dar 1 sobre epsilon. Então, ele não acha, não se vê. E nesse caso, como não teve uma exceção, eu tenho que falar sempre que n é maior que máximo de 2 e a elevado a 1 sobre epsilon, n está ser maior do que a elevado a 1 sobre epsilon, porque se é maior que máximo desses 2, ele é maior do que um desses. Então, n é maior do que ele, imediatamente não está vendo. Ao contrário, 1 sobre o logaritmo na base A de n é menor que epsilon, e também ao contrário, não te chega na tese e não te prova de facto como aquele é verdade. Então, não está em condições de prova aqui, não está falando logaritmo na base A de n, para aquele caso de que a é maior que 1, é igual a 1 sobre o logaritmo na base A de n, mas como que ele está tendo para zero? Ele está tendo para 1 sobre 0, sempre de lado positivo de 0, porque a é maior que 1 e n é maior que 2, que ele é igual a mais infinito. Não te deixa por prova, mas logaritmo na base A de 1 sobre n é menos infinito, aqui a é maior que 1. Qual é o limite da sequência de extensão? Na caso a é maior que 1, em vez de não calcular aquele, primeiro não te calcula 1 sobre a elevado a n. Bom, como a é maior que 1 elevado a 1 potência, denominador se aumenta, não te suspeita, meta tem para zero. Não tem que verificar. Portanto, para verificar, não tem que justificar a tese apresentando um P. Portanto, tese é 1 sobre a elevado a n menos 0 menor que epsilon. Mas aqui é equivalente a 1 elevado a n menor que epsilon, equivalente a, como que ele é sempre maior que 0, a elevado a n é maior que 1 sobre epsilon, maior que 0, então n é maior do que logaritmo na base a de 1 sobre epsilon. E já não acha nós P. Não está falando que P é o máximo entre 1 e logaritmo da base A de 1 sobre epsilon. Então, se n é maior que P, e P é o máximo entre os dois, n é automaticamente maior do que qualquer um desses, logo n é maior do que logaritmo da base A de 1 sobre epsilon,
Não está por bem para trás, cima não está acostumado com a coisa que prova nos testes. Portanto, não está conseguindo prova nos testes, isso assim também. Agora, não está prova aqui ali, mostrando A igual a N, 1 sobre 1 igual a A igual a N, que ele está tendo para 0, sempre de lado positivo, logo que ele está tendo para 1 sobre 0, sempre de lado positivo, e que ele é igual a mais infinito. Como exemplo de aproximação a 0, não está considerando duas sequências. 1 sobre N é sempre positivo, ele está tendo para 0 de lado positivo. Menos 1 sobre N é sempre negativo, ele está tendo para 0 de lado negativo. O que é que eu quero falar com isso? Se não fazer gráfico, 1 sobre N, portanto, esses pontos está tendo para 0, que ele quer 0, sempre de lado positivo de 0. Menos 1 sobre N está tendo para 0, sempre de lado negativo de 0. Não reta, um número pode ser aproximado de dois lados. De lado positivo ou de lado negativo. No mês tem mais alguns teoremas para nossa caixa de ferramenta, na cálculo de limite. O único teorema que no mês tem é se uma sequência pertence para L, então xn mais k tende para L para qualquer k natural. Aquela sequência de 60 está chamado xn mais k, está chamado cauda k de xn. Não sequência, se eu corto um número finito de termos, que esse primeiro termo está ter uma subsequência só com que esse cauda daquela sequência. Cauda k corta tudo que esses primeiros elementos até k e deixa só de k para frente. Outro teorema, se xn está tendo para L, então, aquela sequência xn menos L, que é uma sequência, está tendo para 0. Demonstração desse teorema é muito simples, porque se módulo de xn menos L é menor que epsilon, para qualquer epsilon, então xn menos L menos 0 é menor que epsilon. Portanto, que ele está dando aquele resultado para vocês. Outro teorema que no mestre na nossa caixa de ferramenta é se xn está tendo para L e yn está tendo para M e, eventualmente, xn é menor ou igual a yn, então L tem que ser menor ou igual a M. Eventualmente significa que existe um P natural a partir do qual que a propriedade lhe acontece. Portanto, que a propriedade que você fala dele, nesse caso, é aquela relação de extensão. Se eventualmente aquela relação é verdadeira, significa que existe um P a partir do qual aquela relação de extensão está verificada. Demonstração desse teorema é feita por contradição. Ou seja, o contrário de tese é uma contradição. Mas um teorema para nós tudo aqui é se eventualmente xn fica entre A e B, então limite de xn fica entre A e B. Demonstração é feita. Primeiro, você pega aquele, você arranja uma sequência AN, que é dada para termos A, etc. Você prova, mas aquela sequência AN, se eventualmente menor que xn, você usa aquele teorema anterior que prova que o limite daquele que é A é menor ou igual ao limite daquele que é L. Depois, você construi a sequência Bn, que é igual a B, etc. Você prova que aquela outra parte diz assim, se eventualmente xn é menor ou igual a bn, limite daquele que é b é menor ou igual ao limite daquele que é l. Você junta tudo muito tempo. Como corolário. Corolário é um teorema que te resulta imediatamente daquele outro anterior. Portanto, corolário
daquele anterior é que se xn tende para L e yn tende para o mesmo limite L, se eventualmente a sequência Cn estiver entre yn e xn, então limite de Zn é L. Que o teorema não está claro, o teorema de sanduíche, como o tamanho de sequência. Se você consegue delimitar eventualmente entre termos de duas outras sequências que você conche limite, então imediatamente você deduz o limite daquela sequência. Nós um teorema na nossa caixa de ferramenta que é o seguinte: se xn tende para L, então módulo de xn tende para módulo de L. Demonstração é simples, basta verificar que o módulo de xn menos módulo de L é menor ou igual a xn menos L, e como xn tende para L, ele é menor do que qualquer epsilon, bom determinado, a partir de um determinado P. Portanto, se aquele verifica e que ele é maior do que ele também verifica, mas aquele prova aquilo. Que ele está chamado de desigualdade triangular reversa. Mas um teorema que não gosta de ter na nossa caixa de ferramenta é o seguinte: se xn é uma sequência de termos positivos e limite de xn mais 1 sobre xn, ou que n tende para mais infinito, é menor do que 1, então xn tende para 0. Não te dá uma ideia de demonstração deste teorema. Como esse limite, e aquela razão entre xn mais 1 e xn menor que 1, no polifilme existe um P natural, e a partir daquele determinado P, xn mais 1 sobre xn é menor do que R, onde que R é menor do que 1. Tili, nós buscamos uma relação de recorrência que está permitindo relacionar xn mais 1 com xp. Nessa relação de recorrência tem que passar um termo que é R elevado a n mais 1 sobre R elevado a P. E como que eles ensinam? É uma sequência geométrica, onde que a razão é menor do que 1, ele tende para 0. E como que ele é uma sequência de termos positivos, ele é sempre maior ou igual a 0. Logo, xn mais 1 tende para 0. Se xn mais 1 tende para 0, xn também tende para 0. No Poli usa este teorema para provar o seguinte exemplo: 1 sobre n elevado a n tende para o quê? Então, nós experimentamos a razão entre que os dois termos é dado para 1 sobre n mais 1 elevado a n mais 1 sobre 1 sobre n elevado a n. Não tem igual a expoente, fica 1 sobre n mais 1 sobre 1 sobre n elevado a n, vezes que o termo de 1 sobre n mais 1. Que ele fica igual a 1 sobre n mais 1 sobre n elevado a n, 1 sobre n mais 1. Então, continuo a dizer que ele não pode simplificar, então fica 1 sobre 1 mais 1 sobre n elevado a n vezes 1 sobre n mais 1. Não pode aplicar a desigualdade de Bernoulli e de extensão, então substitui aquele por um termo que é menor do que ele, então aquela fração de extensão aumenta, está ficando maior do que 1 mais n vezes 1 sobre n vezes 1 mais n mais 1. Que ele é igual a 1 meio, 1 sobre n mais 1, que ele está tendo para 0. Então, essa razão desse está tendo para 0, logo, 1 sobre n elevado a n está tendo para 0. Mas um teorema que é bom ter no nosso toolkit é o teorema de Stokes-César, que está falando se você tem uma sequência AN qualquer,
e com outra sequência Bn, que é monótona, crescente e não delimitada, então, se limite de AN mais 1 menos AN sobre BN mais 1 menos BN for igual a L na reta acabada, então, limite de AN sobre BN é igual a L também. Para a demonstração deste teorema, depois consulta Mária Mouressan, nesse livro sobre análise real de 2008. Como aplicação do teorema Stone-César, nós tenta calcular o limite de somatório de logaritmo na base A de k, ou que k também de 1 até n, sobre n. Portanto, ele considera uma sequência dada para esse termo de realização, onde que A, não considera, mas A é maior que 1. Então, ele pode considerar aquele como sendo AN, aquele como sendo BN. Então, AN mais 1 menos AN, a propriedade telescópica de somatório é somatório Tn mais 1 menos somatório Tn, é apenas aquele último termo, que é igual a logaritmo na base A de n mais 1. Bn mais 1 menos Bn é n mais 1 menos n, é apenas 1. Então, quando você calcula limite de AN mais 1 menos AN sobre limite de Bn mais 1 menos Bn, que ele está igual a limite de logaritmo na base A de n mais 1 sobre 1. Mas que logaritmo não sabe é mais infinito. Então, limite de AN sobre Bn, para aquele teorema de Stone-César, que é exatamente igual àquela expressão de exceção, portanto, que é igual a limite de xn, que é o termo geral, sequência inicialmente dada, e tem que ser igual a mais infinito também. Para o nosso toolkit também no mês tem algumas desigualdades importantes. Então começa com expansão binomial. Expansão binomial de 1 mais A elevado a N. Expansão binomial de 1 mais A elevado a N é igual a N escolhe 0, 1 elevado a N vezes A elevado a 0, mais N escolhe 1, 1 elevado a N menos 1 vezes A elevado a N, mais expoente de 1 tabata diz, expoente de A tabata sub, até que não chega no último termo, que é N escolhe N, 1 elevado a 0, A elevado a N. Cada um de que esse coeficiente, eles estão falando coeficiente binomial. Que ele é 1 mais que ele é N, A, mais uma série de termos que não chega na N, A elevado a N. Tudo que esses termos assim, é positivo. Daí que não está por entrar desigualdade de Bernoulli. Que está chamando 1 mais A elevado a N é maior ou igual a 1 mais NA. Vamos hoje, ele é igual a 1 mais NA, mas um série de termos positivos. Mas se você deixa que esses termos positivos caiam, imediatamente que ele fica menor do que aquele. O coeficiente de binômio é dado para n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Que as n menos k termos está cancela com aquele termo de fatorial de baixo. Que ele está cancela, está resta só k termos sobre k fatorial. Mas que as k termos de extensão, eles é tudo, então começa de n menos 1,
Portanto, a partir de ali, é tudo menor que n. Então, se é tudo menor que n, que ele se sinta falando, pode substituir para n elevado a k sobre k fatorial. Que ele ainda pode simplificar porque que ele é igual a n elevado a k sobre 1 vezes 2 vezes 3 até k multiplicado. Né? Que esse termo está a partir de 2, o termo k menos 1 termos a partir de 2 é tudo maior que 2. Portanto, se você substituir tudo para 2, então fica que ele é menor ou igual a n elevado a k sobre 2 elevado a k menos 1. Você pode ver então esse coeficiente do binômio de exceção é menor ou igual a n elevado a k sobre 2 elevado a k menos 1. Agora, eu também apresento alguns teoremas notáveis, que esse teorema de exceção está permitindo determinar a natureza de uma sequência, ou seja, se ela é convergente ou não, mesmo se nunca conche qualquer limite. Que o primeiro teorema é a caracterização de delimitação. Noutra forma, a sequência é delimitada se e só se existe algum número k positivo, tal que para qualquer n natural, xn é menor, é módulo menor ou igual a k. Essa demonstração é feita da seguinte maneira. Se xn é delimitado, o conjunto de seus termos é delimitado. O conjunto de seus termos é delimitado significa ter majorante e minorante. Então, não deixa m minúsculo ser minorante de aquele conjunto de exceção e m maiúsculo ser majorante de aquele conjunto de exceção. Isso significa que qualquer termo de sequência é maior ou igual a m, que é o minorante, e é menor ou igual a m, que é o majorante. Se eu tomo k igual ao máximo de m em módulo ou m maiúsculo em módulo, se eu tomo máximo das duas, imediatamente xn em módulo é menor ou igual a k. Um outro teorema notável é qualquer sequência que é convergente se uma sequência é convergente, então ele é delimitado. Demonstração é feita da seguinte maneira. Se ele é convergente para qualquer epsilon maior que 0, tem um índice P natural, a partir do qual a distância entre xn e n, que é o limite de cada sequência, é menor do que epsilon. Mas aquele implica, para a desigualdade triangular reversa, mas xn menos n em módulo é menor do que módulo de xn menos n, que é menor que epsilon, logo que ele é menor que epsilon também. Que ele está dando uma xn em módulo é menor do que módulo de L mais epsilon e é maior do que módulo de L menos epsilon. Mas no mesmo, só aquele parte de extensão, para concluir que módulo de xn é menor do que L mais epsilon. Então, se não toma L mais epsilon como sendo k, se não toma aquele como k, não está obtendo resultado que não pretende. Teorema de subsequência monótona está falando para qualquer sequência em N possui uma subsequência monótona. Demonstração é feita da seguinte maneira. Não construi um conjunto B com todos termos onde que aquele termos é maior ou igual a qualquer termo seguinte, onde que k é maior do que n. Naquele conjunto ali, está tudo termos que é maior do que tudo que os termos seguintes. Então, se B é infinito, se B é um conjunto não finito,
ou seja, infinito, 6 elementos da forma que a subsequência que eu quero. Elementos de B em que a subsequência monótona, nesse caso, ela é monótona decrescente. Se B é finito, nota forma um conjunto C de tudo termos xn menor do que tudo que os termos seguintes. Então, aquele conjunto C de extensão, se B é finito, C é infinito. Então, aquele C de extensão é aquele conjunto que no crê, ele é monótono, nesse caso, a extensão crescente. Este teorema de limites de subsequências de uma sequência convergente está a falar, mas para qualquer sequência convergente, então, qualquer subsequência de xn é convergente com o mesmo limite. Então, converge para o mesmo limite. Uma aplicação de definição da prova esse teorema. Não considera o seguinte teorema para sequências monótonas. Se xn é monótono, então xn é convergente se e só se xn for delimitado. Na demonstração, não pensa da seguinte maneira. Nesse sentido, qualquer sequência convergente é delimitada. No sentido inverso, no pode hoje, se ele é monótono, delimitado, as tantas ele tem encosta, ou no ser supremo ou no ser ínfimo. Portanto, ser ínfimo ou ser supremo deve ser o limite de cada sequência de extensão. Teorema de Bolzano-Weierstrass está falando que qualquer sequência delimitada possui uma subsequência convergente. Demonstração é o seguinte: para qualquer sequência em E, existe uma subsequência monótona, que ele já era no teorema anterior. Mas se ele é uma subsequência monótona, de uma sequência que é delimitada, ele é monótono delimitado. Para o teorema de sequências monótono delimitadas, xnk é convergente. E não termina a demonstração. Como aplicação de que a série de teoremas que ele apresenta, no job, qual é o limite da sequência de extensão? Primeiro, não te prova ele é crescente, não te prova ele é delimitado. Então, se ele é crescente, ele é delimitado, existe, ele é convergente e tem um limite. Tem limite. Como não sabe meter limite, não te atribui que limite um nome, que não te chama E, então não te define E como sendo o limite de 1 mais 1 sobre N tudo bem. Para provar ele é crescente, não te hoje, não tem que provar que AN é menor ou igual a N mais 1, ou seja, que ele é equivalente à prova, mas AN mais 1 é maior sobre a N é maior ou igual a 1. Portanto, não tenta a prova que ele se para parecer mais fácil. Né? A N mais 1 sobre a N, não usa a forma geral para a N mais 1 sobre 1 mais 1 sobre N igual a N. Não pode multiplicar e dividir para obter mesmo expoente. Não te atribui mesmo expoente, então fica N mais 1 que é N mais 2 sobre N mais 1 sobre
n mais 1 sobre n. Elevado a n mais 1 vezes 1 mais 1 sobre n. Que ele fica igual a n mais 1, n mais 2 sobre n mais 1 ao quadrado, elevado a n mais 1, 1 mais 1 sobre n. Que ele não pode completa quadrado e deriva, então fica n mais 2, mais 1 menos 1, sobre n mais 1 ao quadrado. Poder n mais 1, 1 mais 1 sobre n. Que ele, se não toma só até aquele mais 1 nesse centro, então fica n mais 1 ao quadrado. Portanto, não está tendo igual a n mais 1 ao quadrado, menos 1 sobre n mais 1 ao quadrado, elevado a n mais 1, 1 mais 1 sobre n, não pode pôr n mais 1 sobre n. Não pode usar a desigualdade de Bernoulli para falar que esse é maior ou igual a 1 menos expoente n mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado, vezes n mais 1 sobre n. Mas que ele simplifica, que ele fica igual a 1 menos 1 sobre n mais 1, n mais 1 elevado a n mais 1 sobre n. Que ele é igual, se não resolve a divisão, n mais 1 menos 1 sobre n mais 1, vezes n mais 1 sobre n. Mais 1 sobre 1 cada n mais 1, n mais 1 sobre n. Não está corta aquele, não está corta aquele, está igual a 1. Não está prova, então, a n mais 1 sobre a n é maior ou igual a 1. Logo, não está prova que ele é assim. Para não prova bem ele delimitar, pode começar a n é igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então faz expansão binomial, ele terá somatório k é igual a 0 até n, de n escolhe k, potência de 1 é sempre 1, 1 sobre n elevado a k. Agora eu uso o facto de n escolhe k é menor ou igual a n elevado a k sobre 12 elevado a k menos 1. Então usa aquela desigualdade ali, para provar que ela é maior ou igual a somatório 12 elevado a k menos 1 é 12 elevado a k vezes 12 elevado a menos 1, que 12 elevado a menos 1 pode pôr no numerador. Portanto, 12, n elevado a 12 elevado a k, 1 sobre n elevado a k. 12 pode ser fora do somatório, n elevado a k com n elevado a k está cancela, fica 1 meio elevado a k. Que ele é um soma geométrico. Tudo que a expressão diz assim é maior ou igual a 4. Portanto, ele é delimitado. Se ele é crescente, ele é delimitado, então ele tem um limite. E limite de 1 mais 1 sobre n é número de Necker. É aproximadamente 2, 6, 1, 7. Em R, é possível caracterizar sequências convergentes, mesmo que nunca conche que é limite. Para isso, no mês de uma definição de sequências Cauchy. Uma sequência xn é Cauchy se para qualquer epsilon maior que 0 existe um índice P natural, tal que tudo termos mn seguintes a P implica uma xn menos xn é modo é menor do que epsilon. Se uma sequência está satisfaz aquela condição de exceção, ela é uma sequência Cauchy. Como exemplo de sequência Cauchy, 1 sobre n é Cauchy. Porque 1 sobre n menos 1 sobre n é menor ou igual a 1 sobre n mais 1 sobre n. Como que ele está convergente, pode pôr menor do que qualquer epsilon sobre 2 para um P1, que ele é menor do que qualquer epsilon sobre 2 para um P2,
E para o máximo de P1 e P2 não pode pôr tudo menor que epsilon, logo aquela extensão é menor que epsilon para o máximo de P1 e P2, e não acha aquele P, a partir do qual aqueles termos Mn, se essa diferença é menor do que epsilon. Como exemplo, tenta provar naquela sequência dada para 1 mais menos 1 elevado a n é que é coxi. Tudo sequência convergente é coxi. Mas o recíproco é que é verdade. Exemplo, se não tem um espaço A, que é, por exemplo, 0, 1, não inclui 1, não considera aquela sequência de extensão. Aquela sequência de extensão, ele é coxi. Mas naquele espaço de extensão é que é convergente. Porque ele tende para 0, mas 0 que está naquele espaço de extensão. Portanto, é que a poli converge com o número que está naquele espaço. Aquele espaço de extensão que é completo. Não te define espaço completo. Um espaço é completo se qualquer sequência coxi é convergente. R é completo. Já não tinha olhado, mas R é completo. Agora eu estou provando desse forma de extensão. É completo se qualquer sequência coxi é convergente. Bom, para provar isso, não considero uma sequência coxi. Qualquer sequência coxi é delimitada. E qualquer sequência, sendo coxi ou não, é ter uma subsequência monótona. Logo, é uma subsequência monótono e delimitado. Para o teorema de convergência monótona, ele é convergente. E se uma sequência coxi possui uma subsequência convergente, então aquela sequência coxi converge ao mesmo limite. Logo, aquela sequência coxi é convergente. Então, assim já não prova, mas qualquer sequência coxi em R é convergente. Logo, R é completo. E assim termina a unidade 8. Obrigado pela atenção.